Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Delis Cristina, esse aqui é o meu esposo Thompson. Essa é a primeira vez que eu tô gravando no canal, nunca coloquei vídeo nenhum falando sobre isso, então eu ainda estou um pouco tímida, mas depois eu sei que eu vou ir me soltando. E esse primeiro vídeo eu queria falar acerca desta cantora aqui e da letra da música Evangelho de Fariseus, né? Sim, essa cantora aqui é a Maria Massal, que não é a Maria Massal, apesar dos cachinhos, sem brincadeira. Ela é uma pessoa que uma jovem, né, que viralizou aí com a música Fariseu. Evangelho de Fariseus. Vou começar falando de quando eu ouvi a música pela primeira vez. Quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu simplesmente comecei a chorei muito porque me emocionou. Só que assim, não é uma letra de uma música que você sente a presença de Deus. Eu acho que não tem nada a ver com isso de sentir a presença de Deus, porque eu não senti a presença de Deus nesse louvor. Porém, ela fala acerca de coisas que de fato estão acontecendo e que nós vemos nas igrejas, né? Nós presenciamos isso, estamos vivendo isso já tem algum tempo. E é uma coisa que entristece muito o nosso coração, é uma coisa que doeu lá dentro do meu peito, dentro da alma. Então é inevitável você não chorar por você ver. Então, pessoal, voltei com o vídeo porque tinha parado, eu tava dando vários problemas. Enfim, né? Nada de novo. Quando a gente vai falar das coisas de Deus, das coisas do Senhor, acontecem vários impedimentos, né? Enfim. Como eu estava falando acerca do louvor, quando eu escutei, eu me senti emocionada porque é real, entendeu? Estamos vivendo exatamente o que fala na música. Porém, assim, não senti a presença de Deus. Mas é impossível você ouvir um louvor desse e saber que estamos vivendo, de fato, essa realidade e você não sentir nada, sabe? Me doeu na alma, eu senti uma dor muito forte. É porque é muito triste, né? E, enfim, agora vamos falar acerca da letra em si. Qual é o seu ponto de vista? Qual é o meu ponto de vista? O ponto de vista que eu falo em relação à letra, que ela fala realmente do que está acontecendo nas igrejas hoje em dia. Que a gente é prova viva disso, que a gente presenciou, eu principalmente vivenciei, eu uma igreja por anos e vi muitos erros. Mas a gente não pode generalizar todos os pastores que estão congregando nessas igrejas. Há aqueles que realmente estão ali fazendo a obra de Deus. Mas há aqueles que são charlatões que estão ali mesmo para ganhar o dinheiro das pessoas. Nós não tem tanto tempo assim, mas passamos por isso, né? Na prática mesmo. E inclusive, acho que foi semana passada, né, amor, que eu tava conversando acerca disso. Eu falei pra ele assim, nossa, a gente anda de igreja em igreja e a gente sempre vai ver tudo voltado para o financeiro, né? Aquele interesse, aquela jogada de interesse. Mas sim, existem muitas igrejas que eles estão totalmente concentrados na palavra de Cristo verdadeiramente, que não querem, como diz, a lã das ovelhas, né? Mas querem sim pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, querem fazer a obra do jeito certo, como deve ser. Mas infelizmente tem sim muitas igrejas corrompidas. E eu acredito que esse louvor, ele tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Mas eu tenho uma visão mais positiva em relação ao louvor. Ele já viu de uma perspectiva diferente, né? Então me fala qual foi o lado que você viu, os pontos negativos. O ponto positivo é que realmente essa letra... Os pontos negativos. Os pontos negativos são as pessoas que não são da igreja, essas pessoas que já estão com pau na igreja, por livre e espontânea vontade, vai ser mais um motivo para as pessoas falarem mal. Tá vendo lá? Eles só querem dinheiro, só querem dízimo, não sei o quê. Mas na palavra de... generalizar, né? Exatamente. Mas Deus nos ensina assim a devolver o dízimo, como diz lá em Malaquias. Serve para manter a obra, para ajudar com as despesas, com as coisas, né? A gente entende tudo isso. Exatamente. A oferta assim que é para manter a obra de Deus, como a gente pode falar, a gente não pode generalizar todas. Porque tem aluguel, energia, exatamente, essas coisas. E muitas pessoas não sabem disso, que a igreja ela não é bancada pelo Estado, pela prefeitura, pelo município, seja lá que for. Elas se mantêm através das dízimos e ofertas. Mas só que ela, voltando a falar da letra dessa música, ela fala o que realmente está acontecendo nas igrejas. E o ponto negativo, como eu falei, são as pessoas que não são da igreja, que já estão com o pau na igreja. Elas vão começar a falar mais ainda.
E o ponto positivo que realmente essa menina, sim, ela teve o privilégio, que podia ser qualquer um outro cantor. Ela foi privilegiada para Deus usar ela nessa música para trazer à tona, até mesmo para trazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo. Uma reflexão. Só que um ponto que a gente deve se atentar muito é que é para as pessoas se atentarem, se alertarem a qual tipo de igreja você está indo, você está frequentando, em todos os sentidos. Não se trata só do financeiro. Infelizmente, estão abrindo agora muitos ministérios, muitas igrejas, onde eles estão pregando um falso evangelho. Eles estão, distorcendo, deturbando, né, a palavra de Deus para poder agradar o povo. Sim. E por detrás disso, você acaba não conseguindo alcançar o verdadeiro evangelho de Cristo, a verdade real da palavra. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia e antes de ler ter o discernimento espiritual, porque também tem aquela questão que muitas pessoas leem a palavra de Deus, mas não tem o discernimento espiritual, lê de uma forma muito carnal. E no tempo que a gente vive agora, a gente precisa muito, muito pedir ao Senhor para que possamos ter o discernimento espiritual, porque realmente estamos vivendo uma era muito difícil. E se não pedirmos a Deus o discernimento espiritual, a gente vai ser enganado, entendeu? Porque na própria palavra do Senhor fala que naquele fim, que é esse momento, esse tempo que a gente vive agora, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E é o que de fato está acontecendo, né, gente? Tem muitas portas de igreja aí que estão abrindo, que estão pregando coisas completamente distorcidas da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é algo muito simples, é muito fácil de interpretar, mas você não pode pegar um trechinho da palavra do Senhor e tentar encaixar dentro das suas vontades, dentro do teu querer, dentro das coisas que você acha que pode, que deve. Não é bem assim, gente. A palavra de Deus, ela tem que ser lida como um todo, sabe? De uma maneira geral. E, enfim, pra mim, dentro da minha visão, eu fiquei muito emocionada com o louvor, mexeu muito comigo. Chorei bastante quando eu ouvi. Nossa, achei lindo, lindo o louvor, mas assim, não senti a presença de Deus. Serve mais como alerta mesmo, sabe? Para as pessoas que agora estão se convertendo agora, estão conhecendo a Cristo agora, para ficarem atentas, né? E não se espelhar em pessoas, em homens, porque dentro de igrejas, infelizmente, a gente vai ver muita coisa errada, assim como em várias outras religiões diferentes, sabe? Acho que em todas as religiões, com certeza deve ter pessoas que não seguem aquilo direito. Então, na evangélica, com certeza não seria muito diferente. O joio tá ali junto com o trigo misturado, né? Tem pessoas que seguem direitinho, que realmente querem algo com Cristo. E, infelizmente, dentro das igrejas tem sim pessoas, inclusive pastores, que estão ali mal intencionados, que não estão seguindo da maneira correta, mas não podemos generalizar, porque ainda há sim remanescentes na terra, há ainda sim cristãos tementes ao Senhor que querem mesmo buscar, adorar, servir com toda a intensidade do coração. E infelizmente tem aqueles que estão ali no meio, né, que é para atrapalhar o negócio, mas enfim, nada vai parar, nada vai atrapalhar as coisas que o Senhor falou que vai acontecer, que vai fazer, enfim, nada pode impedir o mover e o agir de Deus. Então não podemos olhar para o homem. Quando a gente entra num ministério e começa a congregar, a gente vê coisas erradas, a gente tem que simplesmente, algumas coisas dá para ignorar e a gente ter os olhos sempre voltados para Cristo, 100% voltado para Cristo. Faz o teu, ainda que ninguém esteja fazendo, faça você a sua parte e assim vai, né? Com certeza, e como em qualquer outro lugar vai ter sempre esses erros. Na igreja evangélica não seria diferente também. Mas graças a Deus, em 2024, Deus está falando com as pessoas, Deus está falando, está usando até pessoas do meio dos artistas para poder alertar as pessoas que isso é um alerta, mais um, eu creio que é mais um alerta. É mais um alerta, isso que eu ia falar. Eu acredito que isso aí é mais um alerta como que Deus permitiu. Baby, isso. Porque tem muitas pessoas falando assim acerca mas ela falou alguma coisa de déjà vu, inspiração, né? Não sei se é inspiração, não sei ao certo sobre isso, não sei, não pesquisei a fundo para saber. Mas tem muita gente criticando, falando que a música é isso, a música é aquilo, gente. Eu acredito que Deus permitiu, porque na palavra do Senhor fala que no fim dos tempos, que é agora, né, haveria muitas doutrinas de demônios, doutrinas enganadoras. Então esse tipo de coisa precisa acontecer. Eu acredito que foi permissão do Senhor, sim,
entendeu? Precisa acontecer esse tipo de coisa, precisa vir à tona para que alertem tanto as pessoas que já estão dentro de ministérios, de lugares que estão enganando o povo, como para as pessoas que estão se convertendo agora, pessoas que estão aceitando a Jesus e estão simplesmente assim, sem saber o que está acontecendo dentro da igreja. Você imagina uma pessoa que acaba de se converter, entra numa igreja e simplesmente se decepciona, porque vê pastores, líderes interessados somente no dinheiro, na lã das ovelhas. Essa pessoa nunca mais vai querer voltar, essa pessoa vai sair e nunca mais vai querer voltar. Então isso aí serve de alerta. Então eu acredito sim que foi permissão de Deus esse vídeo viralizar, essa música viralizar. E acredito sim que, por mais que eu não tenha sentido a presença de Deus nesse louvor, ele é um louvor assim, muito real do que está acontecendo. E ele emociona e traz à tona uma realidade que nós estamos vivendo. A gente não está aqui para apontar erro de ninguém. A gente só está falando o seguinte: pastores da igreja que tem um ministério, olhe bem para suas ovelhas. Antes mesmo de você fazer um voto, um trabalho, só dízimo, só oferta, veja se aquele teu fiel ali não está sofrendo. Vê se ele não precisa de uma ajuda, de um abraço, de uma oração, de uma visita na casa dele. Às vezes você só tá ali, ó, só apertando o cara. Não, às vezes o cara quer um abraço, às vezes o cara quer uma conversa, que você chegue ali e converse com ele. Eu duvido, Délis, se o pastor chegar assim, levanta a mão aí quem tá doente, vem aqui na frente, vai ver a igreja inteira. Assim como eles têm disposição para chamar as pessoas, para desafiar a Deus, para mudar de vida, seja isso, seja aquilo, que é uma coisa muito particular, chama as pessoas para ser curadas, chama as pessoas para curar a alma. Algumas igrejas fazem isso, mas algumas igrejas, eles se dedicam praticamente o culto inteiro para falar somente de bênção, prosperidade, bênção, prosperidade. E a Bíblia não é só isso, gente. Se vocês pararem para ler a Bíblia, isso aí é só bênção e prosperidade. É simplesmente assim um fruto daquilo que Deus sabe das nossas necessidades, sabe? Então, se você for lá para os judeus, né, para a parte judaica, eles adoram primeiramente a Deus, eles têm um amor muito grande por Deus. Tanto que na própria palavra do Senhor já fala, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que a gente precisa, sabe? Então a gente não precisa estar indo para a igreja só para buscar prosperidade. Vá para a igreja por amor, para adorar a Deus, para dizer: Senhor, eu te amo, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor já fez. Se você precisa de algo, sim, você deve, claro, expressar isso para o Senhor, falar para Deus, mas Ele sabe da sua necessidade. Eu estou falando no sentido de não ir para a igreja somente para buscar e receber bênçãos. Você precisa ter um relacionamento com Deus, aprender sobre Deus, conhecer, caminhar com Ele no seu dia a dia, entendeu? Porque, na verdade, a igreja, nós vamos à igreja para transbordar, né, a presença do Senhor, aquela comunhão, aquilo que a gente já tem durante a semana, aquilo que a gente já faz no dia a dia, e quando vamos à igreja a gente vai para transbordar aquele relacionamento lindo que a gente já tem com Deus durante o dia a dia, durante a semana. Então, se tem algo que eu quero deixar para as pessoas, né, para essa nova geração, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, por causa desse louvor, dessa menina que a gente está comentando sobre isso, eu gostaria de falar: peça a Deus discernimento espiritual e leia a Bíblia. Porque no tempo que a gente vive agora, se você não tiver discernimento espiritual e você não ler a Bíblia, se você não pegar essa palavra aqui para ler, infelizmente você vai ser muito enganado. Você precisa ler a Bíblia e precisa pedir a Deus discernimento espiritual. Porque quando você tem o discernimento espiritual, você não é enganado por nada e nem ninguém. Então é muito importante que você tente fazer isso, sabe? Porque é primordial esse tipo de coisa. E é isso. Eu não tenho mais nada para falar. Essa é a minha visão. Não vou criticar a música nem nada disso, porque eu chorei muito, mas foi emocionada mesmo, sabe? Pela dor, pela tristeza do que a gente está vivendo. As pessoas estão se importando muito com várias coisas, menos com o ser humano em si, sabe? O amor, então, fica lá bem de lado. O amor ao próximo fica bem distante. E é isso, gente. Beijo. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês deixam aqui juntamente com a gente aí. Se inscreve no canal, vamos dar continuidade nisso e vamos ver o que Deus tem aí. Deus vai começar a falar. E é isso, gente, ó. Beijo. Fique com Deus.